Olá, crianças! Boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, nós iremos iniciar o caderno 2 de língua portuguesa do nosso material Pitágoras. E nós vamos aqui iniciar o capítulo 1. Rir é o melhor remédio. Vocês acham que sorrir é o melhor remédio? Eu acho. Adoro sorrir. Acho que se a gente está feliz, se a gente externa um sorriso, as coisas ficam mais fáceis, né? Vamos lá, ponto de partida. Leia o título do capítulo e observe as imagens a seguir. O que elas representam em comum? Então, aqui nós temos um livro, né? Do Ziraldo, Riso, do Menino Maluquinho. O Menino Maluquinho já é um personagem que todos conhecem. E aqui do lado nós temos uma cena, né? De um rapaz na praia. Olha o quanto de lixo que tem aqui, gente. Então, vocês vão escrever aqui para mim o que representa, de acordo com o nosso título. Qual que é o título? Rir é o melhor remédio, tá? Leia o título do capítulo e observe as imagens a seguir. O que elas têm em comum, essas duas imagens? Aí vocês escrevam aqui nas linhas, certo? Vamos lá para a nossa página 9, Entender Língua Portuguesa. A hora do descanso e do lazer é maravilhosa. Melhor ainda se vier acompanhada de boas risadas. Nesse capítulo, vamos conhecer alguns gêneros textuais que nos divertem e criticam de forma bem-humorada situações do dia a dia, do cotidiano, como a crônica de humor, o cartoon e a anedota. A anedota que é parecida com a piada, né? Além disso, vamos refletir sobre o uso dos verbos no modo imperativo e sobre o uso das reticências para aprimorar o conhecimento da língua portuguesa. Vamos lá? A diversão vai começar! Então, esse aqui é um breve resuminho do que nós vamos estudar nesse capítulo. Então, para iniciar a crônica de humor, vocês vão fazer a leitura silenciosa da crônica a seguir de Luiz Fernando Veríssimo, que é a bola. Então, vocês vão realizar a leitura desse texto para a professora, certo? E aqui o nosso livro traz também o Você Sabia. Então, tá falando um pouquinho sobre o Luiz Fernando Veríssimo, que foi quem escreveu, né? Ele é um cronista muito famoso e ele escreveu esse texto que vocês acabaram de ler, que é a bola. Então, Luiz Fernando Veríssimo, filho do também escritor Érico Veríssimo, nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em 1936. Cronista, contista, romancista, cartunista, jornalista e também poeta. Luiz Fernando é um dos mais populares autores do país e ficou conhecido pelas suas crônicas de humor, inicialmente publicadas em jornais. Seus textos retratam o cotidiano brasileiro, ou seja, o dia a dia, né, do povo brasileiro, de uma forma bem humorada e com uma linguagem simples, inteligente, elegante e direta, provocando a reflexão e também o riso. Agora, nós vamos para as questões do nosso livro. Aí vocês fizeram a leitura silenciosa, certo? Na questão número 2, vocês vão fazer uma outra leitura, pode ser em voz alta. E vocês vão grifar as palavrinhas que vocês não conhecem. Então, aí, tem duas formas. A gente pode procurar no dicionário ou a gente pode tentar entender o significado daquela palavra de acordo com o contexto. O que é isso? De acordo com aquele texto, às vezes tem uma palavrinha que eu não sei, mas eu consigo entender diante de um todo, tá? Então, sublinhe as palavras que você não conhece. Depois vocês vão verificar lá no trecho onde que elas estão inseridas. Será que se você lê um parágrafo sem ser a palavrinha isolada, será que você vai conseguir compreender o significado, né, delas? Aí vocês vão anotar as conclusões de vocês. Se sim, se conseguiu compreender. Se não, se você precisou de ajuda de um dicionário, de ajuda de outra pessoa, vocês vão anotar na questão 2. Questão número 3. Explique com suas palavras o sentido das seguintes expressões do texto. Depois, compare com os seus colegas. Só que não tem como a gente comparar nesse momento, né? Depois eu vou mandar a correção na sexta-feira. Letrinha A. Uma bola, número 5. Lá no texto, volta lá, procura essa expressão. O que será que quer dizer?
Letrinha B. Não desviou os olhos dela. O que significa não desviar os olhos dela? Aí depois, letrinha C. Tentando recapturar mentalmente o cheiro do couro. O que será que está significando essa expressão? Volta lá no texto e veja e coloque as suas conclusões aqui na questão 3. Questão número 4. Quem são os personagens do texto lido? Ele apresenta poucos ou muitos personagens? Vocês vão responder a questão 4 para a prof. Questão número 5. A história lida, ela é contada? Quem que conta essa história? É o pai? É o filho? Por um narrador que não participa da história narrada? Ou pelo vendedor de uma loja de brinquedo? Quem que conta a história? Na questão número 6, nós temos, circule as informações corretas sobre o texto. Então, eu tenho A, B, C, D. 4 afirmações. Vocês vão ler essas afirmações e, de acordo com o texto, quais são corretas? Pode ser que tenha mais de uma. Então, vocês vão circular a letrinha que apresenta uma informação correta de acordo com o texto. Questão número 7. Os acontecimentos narrados no texto ocorreram em um mesmo dia, ao longo de uma semana, durante meses ou durante anos. De acordo com a leitura que vocês fizeram, é possível observar o que em relação aos acontecimentos do texto, certo? Só tem uma resposta correta. Questão número 7. Os conhecimentos narrados no texto ocorreram... essa aqui nós já fizemos, né? Agora aqui. O texto que você leu é uma crônica, gênero textual normalmente publicado em jornais e revistas impressos ou digitais. É bastante comum também que algumas crônicas sejam selecionadas e reunidas em um livro. As crônicas são narrativas breves, com poucos personagens, que relatam acontecimentos diários com o objetivo de entreter os leitores e de levá-los a refletir sobre determinada situação ou comportamento. Então, esse trechinho lilás refere-se às características de uma crônica. Questão número 8. Qual é a situação retratada na crônica? A bola. O que está acontecendo? Qual que é o contexto? Qual que é o assunto principal dessa crônica? Então, vocês vão registrar aqui na questão 8. Na questão número 9, assinale as situações apresentadas na crônica que podem ser consideradas cômicas. O que é uma coisa cômica? É uma coisa engraçada. Então, vocês vão ler e vão fazer um X nas situações da crônica que são engraçadas. Pode ser que tenha mais de uma, tá? Aí faz um xizinho aí. Questão número 10. A crônica utiliza o humor para fazer uma crítica. Então, ela faz uma crítica de uma forma engraçada. Aos pais que dão presente aos filhos, ao desinteresse da nova geração por brinquedos do passado, ao pai que ensina o filho a jogar bola, ou ao fato das bolas não terem manual de instrução. O que a crônica ela está criticando de uma forma engraçada? Qual é a resposta certa? Aqui só tem uma resposta correta. As crônicas narram fatos corriqueiros, cotidianos, levando o leitor a refletir sobre eles. Quando o autor apresenta uma visão cômica desses acontecimentos, a crônica é classificada como crônica de humor humorística. Questão número 11. Realize as atividades a seguir observando a linguagem utilizada na crônica. Letrinha A. A palavra legal, utilizada diversas vezes no texto, é um exemplo de linguagem formal ou informal? Formal é aquela linguagem culta. Informal é a linguagem que a gente usa no dia a dia. Uma linguagem mais... sem muita preocupação com as normas cultas, né? Uma linguagem mais usual no dia a dia das pessoas. Você acha, então, que a palavra legal, ela se encaixa na linguagem formal ou na linguagem informal? Letrinha B. Circule nas falas dos personagens outros exemplos desse tipo de linguagem. Qual tipo, prof? Do tipo que você respondeu na letrinha A. Questão número 12. Leia as frases a seguir retiradas do texto. O que é que ela faz? Ela não faz nada.
ela é que faz coisas com ela. Você é que faz coisas com ela. Então, assinale a alternativa correta em relação à palavra em destaque. Qual palavra que está em destaque? É o pronome ela, tá? Então, ela. Qual que é a alternativa correta em relação à palavrinha ela? Só tem uma resposta correta, faz um X na alternativa certa. Questão número 13. Releia os 3 últimos parágrafos do texto e responda as questões a seguir. Letra A. Como termina a crônica? Qual que é o final da crônica? Como que ela é terminada? Letra B. O final da crônica pode ser considerado humorístico? Ela traz humor e traz alguma coisa engraçada? Justifique. Sim ou não e por quê? Questão número C. Esse final lhe causou surpresa? Por quê? É o final que você estava esperando ou não? Você foi surpreendido? E vai explicar por quê. Questão número 14. Na crônica, o pai deu uma bola ao filho, um brinquedo que fez parte da sua infância, mas o menino não se interessou pelo presente. Você já pensou que seus pais ou avós divertiam de maneiras diferentes de você? O que você sabe sobre a infância deles? Como você imagina que eles costumavam se divertir quando tinham a sua idade? Então, crianças, vocês vão conversar com os pais, com os avós de vocês, para perguntar do que eles brincavam na infância, como que era, e você vai comparar com a sua infância. Será que os mesmos brinquedos de antigamente são os mesmos que vocês brincam atualmente? Essa tecnologia que está super avançada, será que lá na época dos pais, dos avós, tinham essa tecnologia? Computador, videogame, né? Então, vocês vão perguntar para os pais ou avós quais eram os brinquedos na infância deles e vai fazer uma comparação com a sua vida hoje em dia. Vocês vão fazer um pequeno relato no caderno de língua portuguesa e vai mandar uma foto para a prof. Combinado, meus amores? Então, a nossa aula de língua portuguesa fica por aqui. Um beijo e até a próxima aula. Bons estudos!